Fala galera, beleza? Aqui é o Medina Maker e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi essa produção do filme institucional da TerraTech. Foi um vídeo que ele ficou bastante marcado pelos takes em macro. Foi a primeira vez que a gente utilizou uma lente macro. A lente macro é essa lente que permite que você faça takes ali bem de pertinho para você pegar um detalhe bem próximo ali, uma coisa que uma lente convencional ela não consegue, porque quanto mais você vai chegando perto de algum objeto com uma lente convencional, uma lente normal, ele vai desfocando. Com a lente macro você pode chegar pertinho que ele vai manter o foco. Então possibilitou a gente pegar aqueles take da impressão 3D, dava para ver certinho ali o laser, os cortes. Foi a primeira vez que a gente usou essa lente e foi um dos diferenciais dentro desse vídeo. E outra coisa que ficou muito marcada e que foi também um dos principais diferenciais do vídeo para deixar ele com essa retenção boa ali, você vê que quando você começa a assistir ele vai te prendendo ali, você vai querendo assistir até o final para ver como que vai desenrolando a história, foi usar os próprios donos do negócio, usar os próprios proprietários da empresa para contar a própria história. Porque, assim, na minha opinião, é mais legal você deixar a própria pessoa conte como foi para ela do que colocar um locutor ali. Locutor é bastante usado em filmes institucionais, eu mesmo uso bastante, só que em alguns casos igual esse, fica muito melhor você utilizar a própria fala dos proprietários. Para gravar essa entrevista, a gente montou um setup de iluminação. A gente escolheu o período noturno porque fica mais fácil de controlar a luz. Logicamente, no pôr do sol ia ficar mais bonito. Como a gente ia criar uma narrativa pegando ali um pedaço de uma entrevista de uma pessoa, juntando com outra de outra pessoa, e aí ele guiando ali uma narrativa. Então se fosse no pôr do sol não ia dar, porque ia dar para gravar só uma, e aí o outro já não ia estar no pôr do sol, e aí no vídeo um tá claro, depois o outro tá escuro, o outro tá claro, ia ficar muito estranho, não ia ficar legal. Então a gente decidiu gravar tudo à noite para manter o mesmo padrão de luz. Lá na entrevista a gente colocou duas câmeras, uma wide pegando o cenário inteiro, que no caso era 2 carros da empresa e uma moto. A gente colocou iluminação nelas, para elas ficarem brilhando ali no fundo, colocou luz dentro do carro também. E aí tinha a poltrona, tinha inclusive esse microfone aqui no tripé ali na frente, porque eu odeio usar lapela. Lapela é aquele microfonezinho que fica aqui. Inclusive dentro desse institucional a gente acabou usando 2 vezes, mas eu não gosto. Eu prefiro esse direcional, que a qualidade fica muito melhor e deixa a pessoa mais solta também. Eu, na minha percepção, acredito que a lapela ela inibe um pouco a pessoa, tipo, você chegar, colocar aquele fio ali, lógico que ela pode esquecer daquilo, mas aquilo dá um certo nervosismo na pessoa. Só a câmera já dá um nervosismo para a pessoa. Imagina um fio aqui e tal, tipo um microfone nela o tempo inteiro, na minha opinião, inibe um pouco a pessoa, né? Enfim, começamos as entrevistas ali e eu preparo um mapa de perguntas assim, e eu vou alterando eles conforme a entrevista. Eu vou fazendo as perguntas para eles e conforme a primeira entrevista eu já sei um pouco mais da história. E aí, através da primeira entrevista, eu já preparo novas perguntas que eu vou fazer elas conectarem com a primeira entrevista, entendeu? Por isso que o vídeo tem uma conexão muito grande. Você vê que uma pessoa está falando uma coisa e aí eu coloco a outra complementando. Conforme a TerraTech foi crescendo, tivemos laboratórios parceiros em vários lugares do país que também viram a oportunidade de comprar a nossa carcaça e fazer o mesmo serviço que a gente faz, porém a gente fornece material para eles, né? Os laboratórios igual a gente, compra com a gente para montar nos equipamentos dele. Nós conseguimos chegar nesse ponto de desenvolver, né, o nosso próprio produto. Eu junto cada um falando o mesmo assunto, só que em palavras diferentes. E aí eu deixo ali um pedacinho para cada um e junto um assunto só com os 3 falando. Isso que dá a retenção de público, porque toda hora que troca uma voz, troca uma imagem, troca um jeito de falar, a pessoa se liga de novo ali no vídeo. Se eu deixo só uma pessoa falando o assunto o tempo inteiro, isso dá uma enjoeira, assim, tipo, a pessoa meio que se cansa. Então, se eu divido o mesmo assunto para várias pessoas falarem, deixa muito mais dinâmico, entendeu? Esse caso do vídeo da TerraTech são 3 pessoas que falam, são 3 proprietários, então fica mais fácil de eu prender isso. Caso, por exemplo, tem empresas que só tem um, que é o sócio, o dono, e aí o que eu faço? Eu coloco mais provas sociais, que são mais clientes, ou seja, eu tento colocar o máximo de pessoas possíveis no vídeo. Outra coisa muito importante é a prova social. No caso, dentro desse vídeo, a prova social que a gente colocou foi a do cliente.
Ele foi um fazendeiro, super gente boa. A entrevista do fazendeiro foi o que deu o tchan, foi a cereja do bolo. Porque ele realmente fez as falas que dava conexão para mudar de assunto. Toda vez que a gente precisa de uma assistência é ligar lá e eles vêm e atendem nós. No nosso caso aqui, nota 10. Conforme a demanda do cliente da região, a gente sempre está disponibilizando um carro. São, no caso, os laboratórios móveis, né? Sempre vai ter um carro ou dois rodando por ali. E aí eu ia fazendo perguntas só para ele fazer aquela pergunta, aquela frasezinha para eu poder trocar de assunto. Igual quando falava do Kleber ali, eu falava: você conhece o Kleber há quanto tempo? Como que é a sua relação com ele? Aí ele: eu conheço o Kleber há tantos anos. Aí eu coloco aquela parte, bem na parte que estão falando da história do Kleber ali junto com o Maicon, que foi o início da TerraTech. Eu conheço o Kleber desde que ele trabalhava na Stara, né? Que já faz 6, 8, 10 anos, né? Ele investiu numa coisa que faltava para nós. Eu acabei vendo a necessidade, como eu atendia só uma marca, e os produtores reclamando, parte de pós-venda, parte de conserto de monitores, né? Na Stara, daí que eu conheci o Kleber, né? O Kleber fazia parte de pós-venda e eu estava na parte de peças. Eram dois setores até bem diferentes, né? Essa conexão você consegue ir criando ela você mesmo de acordo com como você vai conduzindo a entrevista. Coloca a primeira entrevista, os primeiros momentos ali, vai conversando, pede para a pessoa se falar da própria vida, da própria história, como que é a vida dela. E aí, conforme o papo for desandando, você vai criando as perguntas para os próximos entrevistados de acordo com o que você está colhendo ali naquela primeira entrevista. Só que, lógico, antes disso, antes de ter aquele momento, você já precisa saber tudo sobre a empresa, já precisa estar dentro, já precisa entender toda a história para saber quais perguntas fazer. No caso, a minha história com a TerraTech, ela entrou em contato comigo, a Gleice. Eu fui lá na loja, assim, 3 meses depois eu mandei um orçamento e depois de mais uns 2 meses a gente começou a gravar. Então, tipo, teve muito tempo que eu tive em contato com eles. Eu não consegui mandar um orçamento antes por causa da demanda. Eu não tinha agenda para fazer o vídeo. E quando eu consegui, alinhou tudo. E aí a gente conseguiu finalizar e finalizamos ali num prazo de, no máximo, 2 semanas. A gente gravou, na outra semana foi edição e finalização. Só que antes disso eu já estava dentro da empresa, já estava seguindo o Instagram, já estava conversando com a Gleice. Eu visitei a loja bem antes de mandar um orçamento, de preparar tudo. Eu conheci, ela me apresentou tudo. E, enfim, você precisa estar por dentro do negócio para conseguir criar um vídeo assim. Bom, galera, vocês entenderam um pouco então como foi a parte da captação das entrevistas, da criação desse roteiro, da história. E agora eu vou falar um pouco para vocês da parte da edição, que é sem dúvida uma das partes mais importantes. Na parte da edição, eu faço ela da seguinte forma: eu pego uma agenda, um pedaço de papel, uma caneta, 2 litros de energético, tô brincando, e vou assistir cada entrevista uma por uma. E aí eu coloco, dou play e vou assistindo. E aí eu vou criando um mapa de todos os assuntos e vou colocando o horário do assunto ou vou fazendo o corte já no Premiere ali. E aí, por exemplo, 01 assunto tal, 02 assunto tal, 03 assunto tal. E aí eu vou fazendo isso com todos os entrevistados. Cada um vai ter uma sequência ali, cada um com todos os assuntos e tudo no papel. Depois que eu faço tudo isso com todas as entrevistas, no caso, o representante da Trimble, o fazendeiro e os 3 associados, aí eu já estou com tudo isso no papel e todos os cortes prontos. E aí eu vou dar uma pausa, eu desligo o computador e vou só para o papel, anotado cada frase ali. E aí eu ligo uma música e começo a criar uma narrativa. E aí eu uso o quadro aqui que eu tenho e vou escrevendo, início. Qual vai ser o início? Qual vai ser a primeira frase? Aí tem até ali, ó. Tecnologia para nós é tudo. 01 fazendeiro. Vou escrevendo ali e vou montando todo o fluxograma. Terminei o fluxograma, é aí que eu vou olhar e assistir. Colocar os últimos detalhes, no caso. Depois que eu terminei toda a base ali, criei toda a história narrativa, tudo certo, conectei. Vou assistir isso aí várias vezes até deixar lapidado, tirar o máximo de coisa possível, não deixar assuntos repetitivos, deixar uma coisa objetiva, rápida, assim, ó, cirúrgica. Aí eu vou começar a colocar os detalhes, as cerejinhas, as decorações, que no caso são imagens de drone muito bem feitas, imagens assim com o shooter bem balanceado assim corretamente para dar aquele motion blur, aquela sensação de velocidade.
E aí vem os takes em macro, tem takes em câmera lenta, dos funcionários, da equipe. Enfim, aí é organizar tudo, deixar bonito. E a última parte que eu faço por último é a questão das trilhas sonoras. É colocar as trilhas sonoras corretas. Toda vez que muda um assunto, colocar aquela música que sobe o clima ou que deixa uma coisa mais calma. No final ali coloquei o som até da respiração do cachorro. Que tava correndo ali. Foi eu mesmo que fiz. Foi assim. Não, mentira, eu peguei de banco de dados. E aí vai. O drone ele não tem som, então você tem que colocar. Eu coloquei som do pulverizador ali na primeira cena. Eu coloquei som da moto ali, do triciclozinho do fazendeiro. Enfim. É só dar os toques de edição ali e deixar o trem bem bonito, bem cinematográfico, bem top, hein? E é isso, galera. Eu fiz um resumo aqui. Provavelmente devo ter esquecido de falar algumas coisas, então eu vou deixar para vocês deixarem aqui nos comentários ou me mandarem um direct no Instagram, @medinamaker, com dúvidas ou com sugestões para as próximas gravações. Meu objetivo é, cada vídeo institucional que eu produzir também um vídeo aqui para o YouTube, para falar um pouco para vocês como funciona, para vocês entenderem e para quem curte dessa parte de audiovisual, ver como que foi feito, beleza? Então tá bom, galera, obrigado por terem assistido, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, nas redes sociais, em caso eu só uso o Insta, me siga lá, vamos trocar uma ideia, e é nóis, valeu galera, tamo junto.